noite a todos os ouvintes da rádio Coluna FM de São Roque. Você que nos acompanha agora pelo FM e nos próximos segundos estaremos iniciando a nossa live pelo Facebook, mais um programa podcast Top Show. E hoje uma visita mais que especial, Dr. Fábio, neurologista. Dr. Fábio, muito conhecido aqui na nossa cidade. Quem não passou pelo Dr. Fábio, daqui a pouco vai passar, viu? Muita gente já passou com ele aqui, ele aceitou o nosso convite, estamos muito felizes. Queremos dar o boa noite também para Michele Guilard, que sempre nos ajuda nas entrevistas aqui, né? Boa noite, meus amigos, boa noite, Michele, boa noite, doutor. Boa noite, Wellington, boa noite, Fábio, obrigado por aceitar o convite, por estar essa noite aqui com a gente. E boa noite a todos que estão nos escutando. Boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite aqui e espero que a gente tenha uma conversa que seja agradável e bem produtiva para todos nós, né? Ah, com certeza, gente. Tem muita dúvida, muita questão para a gente fazer para o doutor a respeito aí da neurologia. Existe até, doutor, eu estava percebendo algumas pessoas que confundem, por exemplo, a função de um psicólogo com a função de um neuro, por falta de conhecimento mesmo, né? Eu gostaria primeiro de perguntar para o senhor qual as áreas de atuação do neurologista. Bom, a gente pode colocar assim, o neurologista ele vai tratar das doenças que são ligadas ao sistema nervoso, né? E aí tem o sistema nervoso central, que é o cérebro, medula espinhal, e aí você vai ter as doenças degenerativas, né? Doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Você vai ter os quadros de dor de cabeça, epilepsia, né? As doenças de coluna, hérnia de disco e as doenças que pegam o sistema nervoso periférico, né? Então você tem as neuropatias, né? Você tem síndrome do túnel do carpo, que pega a mão, que dá formigamento, né? As neuropatias causadas por diabetes, que pega os membros, os pés, que dá dormência, dá dor. Nós vamos ter as doenças também que são ligadas ao músculo, né? Então você tem algumas doenças mais raras de músculo que dão problema neurológico também, que a gente avalia. Dentro da parte do sistema nervoso central você tem as doenças inflamatórias, como a esclerose múltipla, né? As insônias, né? As dores de cabeça. Então, no geral é isso. Numa visão assim, as pessoas muito ligam o neurologista a problemas com a cabeça, digamos assim, né? Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho muita ansiedade. Antigamente, doutor, as pessoas tinham algum problema assim, nesse sentido, ansiedade, esse tipo de coisa, as pessoas falavam assim, vai no psicólogo. Ela falava assim, não sou louco para ir no psicólogo, então vou no neuro. Também que o psicólogo não trata louco também, né? A gente já elucidou isso aqui em alguns programas, mas aí as pessoas iam pro neuro. Já aconteceu de chegar alguns pacientes e você vê, não, o seu caso não é o neurologista, você precisa de um psicólogo. Não, já aconteceu muito já. Existe assim a diferença entre o psiquiatra, né, que é o médico que cuida das doenças mentais, e o neurologista cuida da parte física do cérebro, né? Então você vai ter pessoas que têm quadro de transtornos de ansiedade, quadros de depressão, por exemplo, que em princípio são tratados pelo psiquiatra, mas muitas pessoas falam, eu não sou louco, não estou tão grave, e aí procuram um neurologista. E como nós tratamos várias doenças que têm como comorbidade, que a gente chama esses quadros de ansiedade e depressão, né? Por exemplo, boa parte dos pacientes que têm enxaqueca tem transtorno de ansiedade ou depressão. Boa parte dos pacientes que têm algum distúrbio de sono também tem ansiedade ou depressão, né? Os pacientes que sofrem AVC, que têm doença de Parkinson, Alzheimer, têm mais ansiedade e depressão. Então, na prática, a gente acaba pegando experiência em tratar esses quadros. Vai interligando, né, os problemas, né? E aí a gente trata, né? Então, assim, mais ou menos 30% dos pacientes que eu atendo é quadro que seria, em princípio, para um psiquiatra, né? Só que a pessoa acha que fala, eu não tô louco, eu não vou no psiquiatra, eu vou no neuro. E aí a gente trata, né? É que eu acho que também está muito relacionado, Fábio, essa coisa de ansiedade, depressão. Quando a gente trata algumas hormônios, enzimas e coisas que acontecem, né, ali, físicas mesmo, para que isso diminua, além das rotinas que a gente tem que mudar com a psicologia daí para poder controlar tudo isso também de uma forma mais consciente. Mas, a princípio, muitos psiquiatras e psicólogos
indicam alguma medicação que vai mexer diretamente em substâncias que banham o nosso cérebro, vamos falar assim, né? Então vocês acabam atuando de forma parceira, né? Sim. Quando a gente estuda uma doença, né, e aí você tem lá os neurotransmissores no cérebro, né, que é a parte química que faz com que o neurônio converse com o outro. Então, muitas vezes, o mesmo neurotransmissor ele está relacionado com várias doenças, né? Então, por exemplo, você vai ter serotonina, que está relacionado aos transtornos de ansiedade e depressão. Dopamina, que está ligado ao Parkinson. Você vai ter a acetilcolina, ligada ao Alzheimer. E por aí vai. Mas existe uma sobreposição desses neurotransmissores, do excesso ou da falta, e que leva a essas doenças. Então, tanto da área de psiquiatria quanto de neurologia, né? Se você pegar há mais de 50, 60 anos atrás, a neurologia e a psiquiatria era uma especialidade única. Então, o médico ele estudava o conjunto, né? E incluía a neurocirurgia junto. Nossa! E aí depois se separou. A psiquiatria virou uma coisa, a neurologia outra, junto com a neurocirurgia, e depois separou a neurologia e a neurocirurgia. Então, por exemplo, a epilepsia era uma doença que ficava na área de psiquiatria. E aí depois ela se separou e acabou passando para a parte de neurologia. Porque ela é muito mais física do que... Depois, em princípio, achava-se que fosse uma doença mais psíquica, mas depois viu que é uma doença orgânica, né? Mais física. Tá, muito bom. Ela é ligada a epilepsia, ela é ligada ao quê? É alguma veinha entupida no cérebro, digamos assim? Bom, um neurônio conversa com outro através da eletricidade, né? E essa atividade elétrica ele faz liberar uma substância química chamada neurotransmissor, e essa substância ela vai fazer ter a conversa de um neurônio com o outro. Então, essa fase em que vai correr a eletricidade para liberar a substância química, essa eletricidade ela é gerada e depois ela tem que terminar. Quando ela é gerada no neurônio e o mecanismo que controla essa eletricidade não funciona de maneira adequada, ela se espalha pelo cérebro e acaba ativando áreas em que a gente não quer que seja ativada. E isso acaba gerando, dependendo da área do cérebro que atingir, vai dar um sintoma que a gente vai chamar de crise epilética. Então, por exemplo, se você tiver uma descarga elétrica anormal na região posterior do cérebro, você vai ter uma crise epilética visual. A pessoa vai ver pontos brilhantes, né, luzes, eventualmente até objetos de pequeno tamanho, né? Se eu tiver uma descarga elétrica anormal numa região temporal esquerda, eu posso ter a sensação de estar ouvindo alguns sons, eventualmente algumas palavras isoladas, né? Se eu tiver uma descarga elétrica que vai pegar a área motora, a parte que controla os músculos do corpo, aí a gente vai ter a crise epilética que a maioria das pessoas conhece, que é a convulsão, né? Então a pessoa fica com movimento involuntário, se mexendo. Sim. E é que a gente fala que é uma crise convulsiva. A gente até assusta, né? Você já presenciou, Michele? Já presenciei na rua, pessoas tendo, no supermercado. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Como lidar com uma pessoa que está tendo um ataque epilético, né? Deixa a pessoa se debater, segura a pessoa. Sempre tem essas dúvidas, Sai né? correndo e grita. Liga, eu acho que liga pro SAMU. Né? Liga pro SAMU. Mas até o SAMU chegar, às vezes a pessoa está se debatendo ali. Não, se acontecer, doutor, às vezes na escola, num local público, até já foi muito mal interpretado, o senhor já deve ter visto isso, pessoas quererem ligar o ataque epilético a causas espirituais, vocês, com certeza o senhor já ouviu isso, né? As pessoas querendo expulsar e na verdade a pessoa está tendo um problema de saúde ali naquele momento, né? Qual é a ação? Eu trabalho talvez numa loja, num supermercado, num lugar onde passa muita gente diariamente e aconteceu ali. O que eu devo fazer com alguém que está tendo um ataque epilético? Claro, antes de chamar o socorro, a primeira coisa que eu devo fazer. Bom, você está num supermercado e uma pessoa cai no chão e começa a ter uma crise epilética. O que você vai fazer? A primeira coisa é você proteger as vias aéreas, né, por onde entra o ar. Então você vai pegar e vai virar a cabeça dessa pessoa de lado, ou você vai virar o corpo inteiro dela de lado, né, para que, se ela vomitar, se salivar em excesso, se morder a língua e sangrar, isso vai sair da boca, não vai afogar a pessoa. E aí você vai segurar a cabeça para ela não ficar batendo no chão.
mas não segura mais nada no corpo, nem braço, nem perna, deixa Só. E Só. chama o SAMU. tá? Você vira de lado e espera. Se tiver uma almofada, uma blusa, alguma coisa para colocar embaixo da cabeça, você coloca para ajudar a deixar mais confortável e segura e espera passar a crise. Porque passa rápido também. Passa né? rápido, geralmente 2 minutos na média e passa. Existia uma ideia antiga de que a língua enrolava e que sufocava a pessoa. Eu já ouvi que tinha que botar uma madeira na boca. Então, Pegar uma colher Uma pra desenrolar. colher, então, assim, a gente sabe que isso é um mito, não existe. A língua não enrola e ninguém morre asfixiado. Então não deve nunca mexer na boca da pessoa. Nunca tentar. Ela pode ter uma crise, ela pode ficar asfixiada com secreções que podem sair, Sim. né? Mas não com a língua. Sim. E aí você nunca deve tentar puxar a língua para fora ou abrir a boca, né? Primeiro que se você colocar a sua mão lá na boca da pessoa, essa contração da musculatura da mandíbula pode fazer você perder um pedaço do dedo. E ela vai né? morrer Machucar. asfixiada com o teu dedo. E se você colocar um objeto duro, como eu já vi colocarem caneta, um cabo de um garfo, uma faca, a pessoa morde e quebra um dente, machuca o lábio, né? Aí ela engasga com o dente e sangra. Então, assim, teve crise, você vira a pessoa de lado, segura a cabeça e espera passar. Depois que passa a crise, né, a pessoa fica sonolento, vai cuidando lentamente e geralmente acaba se recuperando, né? E aí você pode deve chamar um resgate. Deve chamar, para encaminhar. mesmo depois que a pessoa já, acordei. Porque tem gente que é comum isso acontecer, né? Se não tomou o remédio corretamente e tal, vai acontecer. É assim, se a pessoa estiver desacompanhada, você chama. Entendi. Tá? Se tiver com alguém junto que conhece, né, e a pessoa fala, é um familiar meu, ele é epilético, tem crise, ele volta e fica bem, a gente já está acostumado, né, já aprendeu, o médico já orientou como proceder, aí você deixa a critério de quem está junto com a pessoa. Mas se estiver sozinho, sempre chama o resgate para levar para o hospital, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Sim. Pode ser alguém epilético que já está tendo uma crise, que já teve várias, mas pode ser uma pessoa que teve um AVC e que teve uma crise a primeira vez. Pode ser alguém que teve uma meningite. Pode ser alguém que teve um aneurisma cerebral, que sangrou, né? Ou a pessoa consumiu alguma coisa, se intoxicou e dá uma crise epilética. Então, é hospital. No choque elétrico também costuma dar, né? Pode dar uma também. descarga e ela começa... no choque elétrico também, isso é mito, que a pessoa enrola a língua, que ela pode se engasgar com a própria língua. Quando a pessoa recebe uma descarga elétrica externa, essa eletricidade corre pelo corpo e aí ela faz toda a musculatura se contrair. Então isso não depende do cérebro. Então aí não é uma crise epilética em princípio. Tá? É uma descarga elétrica geral que dá por conta de eletricidade. Entendi. Como a nossa contração muscular funciona por eletricidade, a gente vai ter contração do Confunde corpo tudo, todo. né? Sim. E o corpo não vai saber de onde está vindo e do cérebro, né? Ele só vai responder àquela condução elétrica que está passando. Sim. Então Exatamente. a gente não sabe de onde vai ser a contração, né? Doutor, ligado agora aos problemas, eu não sei se é a área também, mas, por exemplo, tem pessoas que têm muita ansiedade, e aí é aquele momento que vai interligando uma coisa na outra. Essa ansiedade faz com que a pessoa desenvolva uma dor de cabeça, porque ela dorme mal, ou ela tem dificuldades para dormir aí, no caso, por causa da ansiedade dela, ter enxaqueca e assim vai. É um caso de procurar ajuda de um neuro. Aí assim, ansiedade todos nós temos, né? É normal. Ansiedade é a expectativa do desconhecido, do que vai acontecer daqui a pouco, né? Por exemplo, eu cheguei aqui e não sabia o que ia acontecer. Então é normal a gente ter um pouco de ansiedade. Mas depois você vai se adaptando e aí fica essa ansiedade mínima. Agora, a ansiedade, como ela é exagerada, aí a gente chama de transtorno. Né? E quando a ansiedade é um transtorno, ela precisa de tratamento. E aí é uma doença. Né? Então, por exemplo, se você fala assim, hoje é terça-feira, quarta, a gente vai sábado numa pizzaria passear. E aí eu não consigo dormir, porque eu fico esperando chegar aquele dia e eu não consigo trabalhar e pensar em outra coisa. Isso é um sinal de um transtorno. Isso precisa de um tratamento. Então, quando existe um transtorno de ansiedade, né, ou uma situação isolada de ansiedade aguda por algum motivo, pode fazer você perder o sono. Né? Isso pode gerar dor de cabeça em quem for sensível. Né? Geralmente, quem tem enxaqueca, se ficar muito ansioso, pode ter uma crise desencadeada por ansiedade. Né? Então, a ansiedade por si só é uma coisa normal, todos nós temos.
né? É o excesso de ansiedade que é um problema. Mas ela pode gerar a enxaqueca também ou não? A pessoa pode acontecer da pessoa que tem enxaqueca ser ansiosa e isso agravar, mas a pessoa ansiosa, a ansiosidade pode gerar a enxaqueca? Eu estou perguntando assim porque teve um momento da minha história em que eu estava muito ansioso, muito ansioso. Normalmente é um período da vida que a gente está insatisfeito com alguma coisa. Eu trabalho, está tendo problema ali e aquilo está te desconfortando e vai gerando outros problemas, né? E aí eu comecei a ter enxaqueca, eu nunca tive enxaqueca. E aquela dor de cabeça, assim, terrível, terrível. Até eu procurei ajuda com o senhor na época, mas já faz bastante tempo. E foi tão bom que eu não precisei voltar mais. Resolveu. O senhor tratou, passou, eu fui umas 2 vezes, tomei o medicamento e resolveu. O senhor até me aconselhou, bateu um papo comigo, me aconselhou. Os problemas, até a dica foi, poxa, se o problema está sendo esse emprego, tá? Troca, arruma outro, você é jovem. Fácil, né? Fácil de resolver. Médico e conselheiro profissional. E realmente. Mas às vezes é bom escutar isso de uma pessoa desconhecida, né? Que às vezes a gente não tem coragem de tomar algumas atitudes porque a gente não escuta, né? E escutar de alguém que tá de fora, às vezes é bom. Às vezes é a gota d'água, né? Para uma pequena mudança. Transbordar o copo. copo. Tá te fazendo mal, né, meu? Troca, né? E tava tão ruim que até o médico percebeu, né? Olha só. E resolveu. A impressão que eu tinha era que as dores de cabeça já vinham por causa disso. Gerava todo um mal-estar porque eu tive realmente, depois não tive mais. Nunca foi comum em mim enxaqueca. Nunca foi comum, mas nesse período eu tive, depois do tratamento e tal, resolveu essa questão. É comum isso ou não é comum? São casos, é que cada ser humano também é um... Eu tenho várias perguntas de dor de cabeça, porque eu sofri muito já. Bom, o que a gente pode falar um pouco assim sobre dor de cabeça, né? Alguns dados gerais só para vocês saberem a importância da situação. O médico neurologista, a principal doença que ele vai ver na vida vai ser pessoas com dor de cabeça. Então, assim, metade das pessoas no mundo tem dor de cabeça em algum ano da vida. Sim. Só metade? Metade vai falar, na tal ano eu tive bastante dor. Quando eu precisei mudar de emprego, eu tive muita dor. Se não for apenas um ano, pode ser vários anos, né? Mas metade das pessoas do mundo reclamam de dor de cabeça. E 90% das pessoas do mundo falam que pelo menos uma vez na vida tiveram dor de cabeça. Tá? Então tem gente que fala, eu não costumo ter dor, mas eu já tive. Então é muito frequente. Então, assim, é muito frequente. Das dores de cabeça que são mais importantes, nós temos a enxaqueca. A enxaqueca pega 20%. Então, de cada 5 pessoas no mundo, 1 tem enxaqueca, que é uma doença crônica e frequente, né? E das pessoas que têm dor de cabeça, você vai ter mais ou menos 15% das pessoas, em geral, têm dor de cabeça crônica, que é uma dor de cabeça que ocorre mais do que 15 dias no mês. Né? Então, assim, é mais do que um dia sim, um dia não. Então isso traz muito sofrimento para essas pessoas. Né? Quem tem dor de cabeça forte sabe o que é o problema. Mais, né? Então, assim, se você pegar a enxaqueca, que é a dor de cabeça, a cefaleia mais frequente, nós sabemos que os transtornos de humor, né, os quadros de depressão ou de ansiedade, eles fazem piorar esse tipo de dor de cabeça. Então, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca e piora porque ele está num momento difícil da vida, de muita ansiedade, ou porque ele está numa fase com um quadro depressivo. Um outro tipo de dor de cabeça muito frequente, que é a cefaleia tipo tensional, que é uma dor de cabeça que todos nós aqui já devemos ter tido, porque é aquela dorzinha que parece que está apertando na frente, não é muito forte, você pode ou não tomar um analgésico, mas dá para tocar o dia, não vai te impedir de trabalhar, de nada. E essa dor é muito comum, só que poucas pessoas procuram tratamento porque ela incomoda pouco, né? Você toma um analgésico comum, resolve. E essa também piora com o quadro de ansiedade, né? Então você fica muito ansioso, tende a ter mais. Mas ela é uma coisa mais leve, né? Então a enxaqueca é o que traz mais sofrimento aí para as pessoas. A dor de cabeça tensional, ela está relacionada com tensão. Que tensão, né? Porque a gente fala isso, a pessoa fala, é a tensão do dia a dia, é a tensão dos músculos, que tensão? Esse nome que ficou, por um tempo se chamava cefaleia tensional e depois cefaleia do tipo tensão.
traz um pouco de confusão, porque dá a impressão de que está tenso o músculo, né? O músculo da cabeça, do pescoço, e não tem relação com isso. Pode estar tenso, tá? Mas não é ligado a isso. Então, o nome é dado para essa característica da dor, né? Que é uma dor que é bilateral, ela é em aperto, não é muito forte intensidade e pode melhorar espontaneamente. Isso, né? Porque a gente acha, às vezes, que o nome eu tenho enxaqueca, dor de cabeça tensional, enxaqueca tensional. É porque meus músculos, eu vou fazer botox, eu já ouvi isso. Eu vou fazer botox nos músculos porque vai melhorar a minha dor de cabeça. Eu já ouvi muita gente falar isso. E talvez o tensional, né? Agora a gente sabe que não é pelo tipo de dor que ela gera, não pelo que causa ela, né? Sim, o que ela gera e não o que causa. Tá, muito bom. E essa história, eu toquei nesse assunto do Botox. Existem enxaquecas que são aliviadas com o uso de Botox? Existem. A indicação o Botox, ele é usado, que é a toxina botulínica. Não só pra ruga, viu, gente? Agora a mulherada vai ficar contente, hein? Tampa os ouvidos aí, meu amor. Mas tampa os ouvidos aí pra não querer ouvir isso aqui. Essa é a desculpa que a gente usa em casa. É bom até pra dor de cabeça. O doutor vai explicar pra gente aqui. É a desculpa que vocês vão usar pro marido agora, gente. Então, assim, a toxina botulínica, ela pode ser indicada para quadros de enxaqueca crônica, que não responde a outros tratamentos, né? Então, se a pessoa tem enxaqueca que dói mais do que 15 dias por mês e que não melhora com outros tipos de tratamento, a gente tem a possibilidade de usar a toxina botulínica. E aí você tem os pontos de aplicação, que é no pescoço, na fronte, no couro cabeludo, e que você altera a sensibilização de pontos periféricos que levam à dor, e aí diminui a ocorrência de dor de cabeça. Tá? Não é assim tão eficaz, mas para algumas pessoas funciona muito bem. Surte efeito. O problema é o custo, né? É o fato de ser caro para fazer. Isso vai durar 3, 4 meses, depois você tem que fazer novamente. E também ter que ficar tomando várias agulhadas na cabeça, né? Então a pessoa já tem dor de cabeça, mas toma hoje em dia agulhadas a e sente mulherada mais paga dor, para né? levar. Não é só a mulherada, tá? Tô brincando porque tem muito homem fazendo botox aí. E tem que fazer, esquece de cuidar. Mas assim, hoje a mulherada paga para levar injeção na testa. É mais uma questão de estética, né? Porque para você tratar para dor de cabeça, você vai aplicar em pontos que não tem nada a ver com estética. A ruga do couro cabeludo, só que vai sumir. E tem que ser na cabeça, né? Não adianta ser no rostinho e não vai mudar. Não, é na cabeça mesmo. São pontos específicos, né? Alguns pontos são na fronte, mas a maioria é couro cabeludo e pescoço. Né? Interessante. Eu tive crise de enxaqueca num período da minha vida onde eu tinha muitas alterações hormonais. E eu acho que essa é uma queixa grande das mulheres, né? Assim, eu tinha 4, 5 dias do meu mês, perto do meu período menstrual, que eram de não conseguir, de ter fotofobia mesmo, não conseguir ver a claridade. E é muito comum isso. E essa enxaqueca também pode evoluir para um outro tipo de enxaqueca, né? Ou ela é só, quando a gente controla a parte hormonal, ela já... O meu foi assim, eu controlei a parte hormonal que tinha um bom desequilíbrio e ela já cessou. Mas tem gente que não cessa, né? Continua doendo. Existe dentro das pessoas que têm enxaqueca, até a enxaqueca pode começar desde criança, tá? 3, às vezes 4 anos de idade. Isso é interessante, Fábio, porque às vezes eu vejo que a criança fala, tô com a cabeça doendo, e a mãe não acredita, ou a mãe acha que porque a criança ouviu alguém falar que tá com a cabeça doendo, tá falando. Eu já vi muito disso, né? Eu dava aula de balé e via muitas crianças assim. Então, assim, pode começar na infância, e aí a proporção entre meninos e meninas é de 1 para 1. Tá? Para cada menina que tem dor de cabeça, tem um menino. Aí quando chega na puberdade, por conta dos hormônios femininos, estrogênio principalmente, a enxaqueca ela dispara na menina. Tá? E aí fica a proporção de 3 para 1. Tá? Então, para cada menino que tem dor de cabeça tipo enxaqueca, você vai ter 3 meninas com enxaqueca. Isso segue ao longo da vida da mulher. E a enxaqueca ela pode ter essa relação com a menstruação em função do hormônio chamado estrogênio. Porque toda vez que você tem queda do nível estrogênio, em que a mulher acaba menstruando por causa disso, você ativa uma área do cérebro que gera enxaqueca. Então tem muita mulher que vai ter dor de cabeça antes de menstruar. Era aí mesmo que eu tinha, tá? 5 dias antes. Pode ser até uma semana antes, 5, 3 dias antes, ou até na véspera, ou no primeiro dia. Tá? E aí tem aquele período de dor e melhora. Pode melhorar antes de menstruar, durante ou depois que acabar a menstruação. E assim se repete.
e todo mês O que se dói torna a cabeça. insuportável. Sim. E aí existe tratamento específico para isso, né? Nesses casos você pode fazer estabilizar esse nível de estrogênio, né? Então às vezes você pode usar algum hormônio de maneira contínua para ajudar a estabilizar, ou fazer um tratamento preventivo usando medicamento todo dia, né? Então você tem várias estratégias. E a gente sabe que a mulher, geralmente quando ela entra na menopausa, se ela não fizer reposição hormonal, a enxaqueca diminui muito, né? Volta a ser próximo do que é a proporção entre homens sério? e mulheres. Quando baixa o estrogênio na mulher... Quando a mulher entra em menopausa, dor de aí cabeça tende a diminuir a ocorrência de enxaqueca. A da cabeça diminui, mas as outras dores, né? E assim, os outros problemas também, né? A gente vai aí pro outro lado daí, né? Esse hormônio, quando baixa muito, ele pode trazer algum outro problema? Por exemplo, problema na articulação, a falta de estrogênio, ou não? Será, hein? Não, assim, a falta de estrogênio na mulher, né, vai levar a várias alterações que fazem com que a mulher envelheça mesmo, né? Tanto na parte do desejo sexual da mulher, a parte da musculatura, da pele, do estado emocional da mulher. É a decadência. E aí você tem a parte de reposição hormonal, É a né? decadência. Ele cuida dessa parte também, desses hormonal, ou não? Isso Não, aí é... não. Não, né? Aí é a parte do ginecologista, né? Aí é o ginecologista mesmo que vai ver essas questões. Ele que Algum vai ver isso hormônio aí. masculino mexe com a dor de cabeça? Não. Geralmente não. Só por curiosidade mesmo, porque eu acho puta sacanagem. Geralmente Sacanagem. Tem alguns estudos mostrando que a testosterona, se usada em excesso, ela pode gerar dor de cabeça. Mas não é uma coisa de uso corriqueiro, em dose muito alta e... Você não foi na academia. E o excesso também, né? É um excesso, né? Não é naquela academia fundo de quintal lá que o pessoal tá todo né? Doutor, eu tava vendo, em cima da pergunta da Michelle, a Michelle falando das meninas, eu não sabia que era tão comum dor de cabeça para criança. Tanto que na minha época de infância, eu vi as pessoas mais antigas falarem não aceitar a criança ter dor de cabeça. Minha mãe tinha até uma técnica quando a gente falava que estava com dor de cabeça, para ela saber se a gente estava falando a verdade ou não. Porque criança às vezes não quer ir para a escola, alguma coisa assim. Eu tô com dor de cabeça hoje. Ela pegava água com um pouquinho de açúcar e falava assim, ó, toma esse remédio aqui que você vai ficar bom. Né? E aí, só que ela não deixava a gente ver ela preparando. Ela vinha lá com o copinho. Era mágico. Água e açúcar. E aí tomava. E aí depois ela ia perguntar, e aí, filho, melhorou a dor de cabeça? Mãe, sarou. Ah, então tá bom. Então você vai pra escola. Sabe? Eu também não sei se era um efeito placebo, né? Porque acredita-se nisso também. Mas então é comum crianças terem dor de cabeça? É comum. Mais ou menos 10% das crianças têm dor de cabeça frequente, né? Então se você pegar uma sala de aula aí com 30 alunos, vão ter 3 que têm muita dor de cabeça. Poxa vida. E pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. E é de 1 para 1 essa questão, né? Tanto menino como meninas, A né? proporção é mais ou menos de 1 para 1. Só após adultos que aí a bomba fica mais forte pro lado das mulheres, Isso. né? 3 mulheres para cada homem. É melhor não falar nada sobre isso. Pode variar, tá relacionada assim com a visão, essa dor de cabeça da criança, né? Ah, não tá enxergando direito, começa a dar dor de cabeça, e aí também descobre uma alteração visual. Pode ser isso. Ou podem ser outras dores de cabeça já crônicas que ela começa a apresentar na infância. Tem várias causas, né, de dor de cabeça na infância. Se for uma dor de cabeça que seja diária, não muito intensa, né, geralmente mais no final da tarde, tende a ser um problema visual. Tá. Né? Então, a criança que precisa de óculos. Tá? Agora, se a criança ela fica bem, e aí tem aquele dia em que ela tem uma dor muito forte, depois ela fica bem de novo, e passa um tempo, dói muito forte, então crises fortes de dor, você vai pensar mais em enxaqueca. Tá? Vem dor forte e passa, dor forte e passa. Né? Mesma coisa pensar em sinusite. Sinusite pode dar uma dor forte, mas não muito forte, a ponto da criança não conseguir ir para a escola. Né? E a sinusite, se tiver uma dor mais forte, ela pode durar vários dias. Enxaqueca de criança não, geralmente ela dura poucas horas e some. Então ela pode ser insuportável, a criança não consegue ir para a escola, ou se está para a escola tem que ir para casa, ou se vai sair para uma festa não vai, se está no aniversário pede para ir embora, né? Tá vendo televisão, desliga, não quer fazer mais nada, quer deitar e dormir. Mas geralmente é rápido, né? E na criança também, que quando tem enxaqueca, né, se você coloca ela para dormir, metade delas melhora só com sono.
Às vezes nem precisa de analgésico. A minha dor melhorava com sono. Eu ia dormir, né? Eu passava 5 dias dormindo, gente. Não, eu vou perguntar outra coisa que eu ouço muito. Eu sei que é enxaqueca porque dói no fundo do olho. Eu sei que é enxaqueca porque lateja aqui do lado. Eu sei que é enxaqueca porque dói aqui atrás. São reais essas? Sim, são reais. Quando a gente vai falar de enxaqueca sinônimo de enxaqueca é migrânia. E migrânia significa doença da metade do crânio, da metade da cabeça. Então o quadro mais típico é uma dor que pega um lado só da cabeça, geralmente mais frontal. Pode pegar o globo ocular ou a sensação de uma dor atrás dos olhos, né, como se estivesse empurrando. E geralmente é latejante. E aí aqui nas têmporas fica dolorido, né? Os antigos falavam para pegar batata, cortar batata e colocar aqui, né? É verdade. Eu tive um namorado que vivia com as batatas aqui. Então, o fundamento disso, né, é que quando você tem enxaqueca, tem uma dilatação de uma artéria aqui, chamada artéria temporal superficial. Se você correr, fizer muito exercício, um dia muito quente, né, tem gente que é mais magro que parece uma artéria um pouco dilatada aqui. E aí, se você pegar gelo e colocar aqui, a artéria vai fechar. E aí diminui um pouco o fluxo de sangue, essa artéria está inflamada, diminui a sensação de estar latejante a cabeça. Né? E antigamente não existia geladeira. Então... As pessoas não tinham acesso a gelo. Né? Então ia lá embaixo da pia, uma despensa, e pegava batata, que é mais frio, cortava e colocava. Então aliviava mesmo, porque a batata é uma coisa mais fria. Né? Mas hoje você vai pegar gelo mesmo. Aí o segredo, então. Um saquinho plástico com gelo. Põe a garrafinha d'água gelada. Pode ser, pode ser. Né? Tem alguns géis que você deixa um saquinho de gel que você deixa no congelador. Lá tem uma dor de cabeça, você põe aqui e geralmente ajuda a melhorar. Né? Existe aquela máscara, gente, gelada tem do uma olho máscara, que tira a né? olheira, também deve ajudar a relaxar a cabeça, tem também. Né? Para algumas pessoas piora, né? Porque tem gente que fica com sinusite do gelo, né? Começa a ter dor no rosto. Né? Na frente do rosto, né? Então aí é a pessoa experimentar mesmo o que funciona melhor. Eu quero só reforçar aqui os nossos ouvintes que nos ouvem pela FM também. Está conosco essa noite o Dr. Fábio Aurélio, neurologista, que nos atende aqui na cidade de São Roque. O senhor atende outra cidade também, doutor? Ou o seu consultório é só aqui? Eu trabalho atualmente em São Roque e trabalho em Sorocaba. Em Sorocaba também. Legal, legal. Só para nossa audiência rotativa, você que ligou o rádio agora, quem está pelo Facebook está vendo lá no título, né? Dr. Fábio Aurélio, neurologista, mas você que acompanha pela FM, pelo site ou pelo aplicativo, é só para você ficar ciente aqui do nosso bate-papo. A gente está falando sobre dor de cabeça, mas eu queria perguntar outras questões também. Os tiques. Você tem algum tique? Isso é algo neurológico, né doutor? É neurológico. Eu não sei se eu tenho tique. Tem pessoa que tem uns tiques aí. Né? Eu não sei. E às vezes não, é involuntário. Acontece, às vezes, sei lá, por causa do estresse ou tá muito nervoso, começa alguns movimentos involuntários no rosto, o olho tremer, eu ia falar a boca disso. Dá uma arrastadinha quando eu me pro sinto lado. muito cansada ou quando eu não durmo direito, meu olho fica tremendo. E tá relacionado com a minha falta de sono, às vezes, ou com excesso de trabalho. Aí eu sinto o olho tremendo. Às vezes é um nervoso, por exemplo, a pessoa ela vai fazer uma entrevista de emprego, ou ela tem que falar em público, e ela fala bem, mas na hora de falar, ela vira gaga, o olho treme, começa... E aí, existe alguma técnica que possa ajudar, doutor, essa pessoa? Ela tá ali na reunião e começa aquele tremelique no olho. E a gente sabe que é involuntário essas coisas, né? Tem uma diferenciação importante aí, né? Você tem o tique, é um movimento que ele geralmente é voluntário, tá? E você consegue suprimir, você consegue segurar e não fazer o tique. Tá? Mas você pode fazer ele sem perceber também. Né? Então, geralmente pode ser um movimento de mexer os ombros, né? Piscar e por aí vai. Então, assim, a pessoa, isso é um movimento em que, quando a pessoa faz esse movimento, alivia a ansiedade. É uma mania. Seria algo assim. A pessoa tem o tique, por exemplo, de ficar piscando. Aí, se você fala assim, eu quero que você não pisque, ele consegue segurar.
Mas ele Só que isso vai gerando uma explode. ansiedade grande, como se fosse você represar um rio. Chega uma hora que você não aguenta segurar e aí você pisca muito mais, como se fosse tirar o atraso dos tiques que você deixou de ter naquele período. Pra trás ali, né? Tirar o atrás do tique. Então é um tipo de um distúrbio neurológico, né, em que a pessoa tem esses movimentos, né, e isso acaba trazendo problemas, né, para o dia a dia, porque se for principalmente em criança, que a gente vê muito em meninos em idade escolar, entre 7 e 10 anos, né, e acaba gerando na escola bullying, né, recebe apelido, aí a criança não quer ir para a escola, tá? Então a gente vê esses quadros de tiques, né, pode seguir até a idade adulta, né. Eu tive até um paciente no ambulatório em que ele tinha um tique de mexer a cabeça, né, para a direita, e aí Voluntário, ele fazia porque ele queria fazer. ele sentia que quando ele mexia ele se sentia bem. Isso diminuía a ansiedade. Era um gatilho ali. Então quando ele ficava um pouco envergonhado, ele segurava um pouco, mas quando dava ele fazia. E aí alguém resolveu fazer toxina botulínica no pescoço dele, para ele não mexer tanto. Só que daí, como ele não conseguia fazer o movimento espontaneamente, ele tinha que segurar as mãos na cabeça para fazer o movimento. Piorou muito. Porque o tique é a necessidade de fazer o movimento para aliviar a ansiedade. Então, se você bloqueia esse movimento, a ansiedade aumenta e você não resolve o problema. É como tremer a perna, né? Quando você está ansioso. Você então, assim, o tique é isso, né? Cutucar, comer, né? Aí você tem essa outra coisa que você falou da pálpebra, que não é tique. Isso a gente chama de mioclonia. Tá? A mioclonia você pode ter no canto aqui do lábio, na boca, uma parte aqui do ombro, mexer de vez em quando, ou a pálpebra, que é mais frequente ficar tremendo. Isso geralmente ocorre quando você está ansioso, quando você não dormiu bem um dia anterior, está muito cansado, né? Estressado, tenso. Que daí você libera mais neurotransmissor junto do músculo e ele começa a vibrar. Não chega a ter de fato um movimento, mas você acaba sentindo mais, né, que a pálpebra está tremendo. Aí você vai olhar às vezes no espelho, ninguém vê. Então isso acontece, se está ansioso, se está cansado. Entendi. Eu percebo que eu já tive do ombro também, quando estafa do corpo mesmo, de fazer muito exercício. E aí vem exercício, trabalho, muita coisa, e eu começo a ter um pouquinho ansiedade, né, de outras coisas de trabalho, e eu começo a ter no ombro e no olho. No olho está mais relacionado para mim com o dormir. E aí eu percebo que quando eu não durmo, quando eu fico muito tempo no computador, na internet até tarde, isso influencia a insônia mesmo? Influencia. A gente está acostumado com energia elétrica, né? Fica acordado até tarde, e aí na hora que quer dormir, vai lá no interruptor, desliga o interruptor e pronto. Só que nós não temos interruptor, né? Nosso cérebro funciona num processo que dura algumas horas para a gente adormecer. Então, assim, o ideal para uma pessoa que quer dormir, tem que começar um ritual de dormir no mínimo 2 horas antes de ir para a cama, né? Então, às vezes, inclui tomar um banho, colocar uma roupa de dormir, sentar no sofá, ligar a TV, ter aquela rotina. Apagar a luz da casa, fazer as né? mesmas coisas, né? Fechar as portas, verificar a janela. Cada um tem a sua rotina, né? Ver um programa de televisão, ouvir uma música, conversar com alguém, até você chegar e ir para a cama e dormir. Quando você não tem rotina, ou quando você coloca muita luz no meio dessa rotina, aí as coisas enroscam e você não dorme bem. E hoje as pessoas têm muito como rotina, né? Ou ficar vendo TV, ou ficar no computador, ou ficar mexendo no celular. Deita na cama, pega o celular e fica lá. É a hora que você tem tempo livre, que está sossegado, que vai dar uma geral nas redes sociais, vai fazer os posts da semana, né? Vai criar conteúdo. Exatamente. E aí não dorme. Eu vejo isso, gente. Eu falo, não, eu vou ficar mais um pouquinho, que eu tô ficando cansada, e a hora que eu desligar eu já durmo. Mas daí a hora que eu desligo, eu não desligo. Eu não desligo, né? Você fica improdutiva. Eu fico improdutiva porque eu brigo com o sono para ficar até mais tarde fazendo o que eu quero fazer para cumprir minha tarefa. E falo, vou ficar bem cansada, vou deitar e vou dormir. Não, a hora que eu desligo todas as luzes, que eu fecho tudo, ainda faltam aquelas 2 horas de relaxamento para eu dormir. E aí eu começo a rolar na cama, e aí eu começo a ficar ansiosa, porque a hora tá passando e eu não vou dormir nem 4 horas naquela noite. Falando em dormir 4 horas, qual é o tempo que a gente precisa dormir para ter um sono de qualidade? Então, o tempo de sono médio de um adulto é em torno de 8 horas.
mas existe uma variação grande entre dormir de 6 horas até 10 horas. Então você vai ter o chamado dormidor curto, que é aquele que dorme 6 horas e fica muito bem, né? Vai dormir meia-noite, acorda às 6 e está ótimo. E tem o dormidor longo, que é aquele que precisa dormir até 10 horas aí. Minha mãe chamava esse de vagabundo. Existem os preguiçosos, né? Mas assim, tem pessoas que precisam dormir bastante, né? Então tem gente que dorme todo dia 8, 9 horas e fica com sono, e aí tira a diferença no final de semana e dorme 12, 14, 15 horas. Eu sou dessas pessoas, então eu preciso dormir umas 10, mas não consigo também, porque aí o compromisso não deixa, né? E aí a gente fica o dia inteiro se puxando. Eu já fui dormidora longa, eu acho. Eu acho que com a idade e com o passar até os hábitos que a gente vai criando, vai mudando o nosso sono, né? Hoje eu durmo 6 horas bem. Só que eu sou uma pessoa que precisa dormir tarde e acordar tarde. Essa questão, eu gosto de dormir de manhã. Esse horário parece que é mais gostoso para dormir. Isso tem alguma coisa a ver com o sono de cada um? Então, nós temos um chamado relógio biológico do sono. Né? Então, geralmente, isso é guiado pelo sol. Então, quando surge o sol, você acorda, começa o dia, na hora que escurece, você termina o dia, né? Igual uma galinha. Sim, sim. Né? Quando não existia eletricidade, o mundo era assim, depois inventaram o fogo, o lampião, e hoje em dia a energia elétrica ficou mais fácil, mas é assim que funcionava. Então, assim, existem as pessoas que são chamadas matutinas, que são aqueles que acordam muito cedo. Sai o sol, ele acorda e começa o dia. E ele é muito produtivo de manhã. Ele acorda, em 30 minutos ele está no auge do raciocínio, do pensamento, e aí ele faz as coisas muito bem. E aí quando chega lá para as 4 horas da tarde, 5 horas, começa a diminuir a luminosidade do dia, cai o dia, ele cai junto com o sol. Que legal. Morre. E aí, quando é 8 da noite, ele está pronto para dormir. Foi, vó. Mas como é muito cedo dormir às 8, ele segura até às 9, 9 e meia e dorme. Tá? Esse é o matutino. E tem o vespertino, que é aquele indivíduo que ele funciona muito bem no período da tarde ou da noite. Então, assim, ele acorda cedo porque é obrigado, porque tem que ir para a escola, porque tem que trabalhar, mas ele se arrasta, né? Ele não funciona. Nossa, de manhã é péssimo. Ele não consegue resolver nada, não consegue pensar, ele fica ruim o dia inteiro. De manhã eu só consigo fazer as coisas no automático, que já estão meio caminho andado que eu deixei da noite seguinte. Aí quando chega 2, 3 da tarde, aí a máquina começa a pegar e funcionar. Aí ele vai ficando melhor, 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 e a hora que anoitece ele está melhor. E aí o pico de produtividade é em torno das 9, 10 horas da noite. Agora, e essa produtividade vai até 2 da manhã. Mas isso não é nocivo para a saúde neurológica, digamos assim? Existe um horário assim que é saudável dormir até tal horário e é saudável acordar até determinado horário? Ou eu posso realmente compensar a noite pelo dia ou vice-versa e ter também uma vida equilibrada, uma saúde equilibrada, doutor? Não existe um horário normal, horário ideal para dormir. Não tem? Não tem. É a quantidade de horas que manda. Sim, é a quantidade de horas e você acordar e se sentir que dormiu bem e está descansado. Né? Eu conheço pessoas que são autônomos, trabalham com computador para a empresa, então ele tem que fazer uma tarefa. Então ele dorme até 11 da manhã, ele acorda, ele começa a trabalhar à tarde, ele trabalha até meia-noite, e depois ele fica vendo TV e vai dormir 3 da manhã. E tem a vida normal. Legal. É que na sociedade, geralmente, ela é feita mais para o indivíduo que é matutino, né? Porque você entra na escola cedo, 7h30, entra no trabalho cedo, vai trabalhar, né? E sai no final da tarde. Tá ligado com o começo que você falou. Nasce o sol, levanta, faz as coisas, acabou o sol. Não tinha luz. Como é que as pessoas andavam na rua de noite, né? Então a sociedade criou uma rotina onde o sol tá ali, né? A claridade tá ali. E a luz veio e a gente continuou com a rotina da antiga, né? Com a sociedade que impôs aquilo. Então, porque eu vejo que eu sou muito noturna. Ainda mais cidade e eu de gosto. interior, né? Cidade interior, você 11 horas, você tá eu ali gosto de no produzir coisas à noite, a hora que todo mundo tá dormindo, porque não vai tocar meu telefone, ninguém vai me interromper, tá quieto. E eu produzo, e a hora que eu falo, gente... Mas agora, como todo mundo já sabe que você tá acordado esse horário, só você liga pra ela. Meu horário de Tira a dúvida, Michele, eu tô com uma dor no ombro aqui, o que será que eu posso fazer? Coloca o quê? Fábio, o que é um sono
sem qualidade? O que é um sono ruim? Um sono ruim é quando você acorda e tem a sensação de que você não dormiu bem. Isso é um sono ruim. Geralmente, a pessoa que dorme bem, ele acorda descansado, ele acorda atento, né? A gente não está acordado para ver se está dormindo bem ou não, né? Então, a percepção que a gente tem na hora que acorda. E tem pessoas que dormem bem, mas têm a percepção de que não dormiu bem, né? Então tem pessoas que me procuram e falam assim, eu não consigo dormir. Eu pergunto, quando? Todos os dias. Eu não durmo, eu não consigo dormir quase nunca. Aí você faz um exame no laboratório de sono e lá ele dorme a noite inteira, né? Ou alguém da família filma a pessoa à noite, às vezes põe uma câmera no quarto e fala, ele dorme a noite inteira. Eu já vi casos assim. E aí a pessoa fala, não, eu não durmo. E aí você mostra lá que ele dormiu e a pessoa mesmo fica surpresa. Então a percepção que você tem do sono é importante. Se a gente acorda de manhã e tem a percepção de que dormiu bem, basta. Mas se você tem a percepção de que não dormiu bem, já não dá certo. É claro que na maioria das vezes, quando você tem a percepção de que não dormiu bem, é porque não dormiu bem mesmo. E o que precisa para dormir bem? Precisa de regularidade, né, de horário. Tá? Então, se você está acostumado a dormir 2 da manhã, não tem problema. Mas que seja todos os dias às 2 da manhã. Se você quer dormir 9 horas da noite, você dorme 9 horas da noite todo dia. A pior fase do meu sono, gente, isso tem tudo a ver com o que o Fábio disse. Foi uma época da minha vida que eu trabalhava segunda muito cedo, acabava às 5 da tarde. Terça, eu entrava muito tarde e acabava muito tarde também. Entrava às 2 e saía às 10 da noite. Aí na quarta, eu tinha que estar lá às 7 da manhã de novo. E aí, um dia eu tinha 4 horas de tempo de dormir, de sono, no outro eu tinha 8 horas para dormir, e cada dia eu ia para a cama num horário. E essa foi a pior fase do meu sono. Eu não conseguia dormir. E às vezes no dia que eu tinha menos tempo para dormir, eu sentia que eu dormia melhor. E no dia que eu tinha mais tempo para dormir, eu não dormia nada. Ia pra cama às 10 da noite feliz, falava, é hoje, e nada. No outro que eu ia pra cama às 2 da manhã e acordava às 5, tudo bem. Esse é um problema sério em quem trabalha em turnos, né? Tem pessoas que trabalham em turno, por exemplo, 12 por... faz assim 6 por 2. Então trabalha à noite, daí inverte, trabalha à tarde, aí inverte, trabalha pela manhã. Isso é prejudicial, né? Isso é prejudicial, porque o cérebro fica sempre correndo atrás de um padrão de horário de sono que não tem um padrão, né? Toda semana a pessoa muda de horário, né? Então eu falo para esses trabalhadores assim, se você conseguir trabalhar só à noite, é melhor. Porque daí você vai dormir de dia, o cérebro vai se adaptar, não é o ideal, mas é melhor do que ficar mudando sempre, né? E tem gente que trabalha assim, 2 dias durante o dia, 1 dia à noite, 2 dias durante o dia, 1 à noite, e aí... eu tava nessa pegada, então, e aí eu não dormia nada. Nada, as olheiras começam, né? Ficar aqui embaixo, você se sente muito cansado. Fora se sentir cansado, quais são os outros sintomas de uma pessoa que tem insônia? É assim, geralmente a pessoa que tem insônia, ele não fica muito sonolento durante o dia. Tá? Ele não tem essa queixa como principal coisa. Quando ele tem insônia, ele se sente distraído e cansado. Eu não conseguia focar, então ele fica muito aéreo, dificuldade de prestar atenção, né? Perde chave do carro, carteira, óculos, vai deixando as coisas por aí, porque fica desatento. Né? E ele fica com a sensação de que está cansado. Quando a pessoa tem sono durante o dia, geralmente ele tem 2 outras possibilidades aí. Ou ele pode ter uma doença chamada síndrome das pernas inquietas, que acho que você já ouviu falar, né? Já. E uma outra que é a síndrome da apneia do sono. Tá? Então, assim, posso falar rapidamente? Fala um pouquinho delas pra gente, porque as pessoas... Da síndrome das pernas inquietas, a apneia acho que as pessoas conhecem mais, mas a síndrome das pernas inquietas é uma confusão generalizada com essa história, né, Fábio? A síndrome das pernas inquietas, a pessoa ela tem uma necessidade de ficar mexendo as pernas para sentir um alívio. Então, assim, se você ficar sem mover as pernas, vai sentindo um peso, um cansaço, um desconforto. E aí você começa a movimentar as pernas e isso traz um alívio. Isso pode acontecer durante o dia, né? Então tem gente que fica sentado numa cadeira e mexe a perna, mexe a perna, mexe a perna. Que a gente às vezes nem percebe. Nem percebe, né? Porque está durante o dia. Ou fica em pé na fila do banco e fica, mexe a perna, né?
Mas quando acontece à noite, porque isso acontece, esse desconforto, a pessoa acaba não conseguindo dormir porque tem que ficar mexendo a perna. E aí vai passando horário, vai passando e a pessoa dorme mal. Então esse indivíduo ele fica durante o dia queixando de que tem sono. Então ele reclama que tem insônia, porque fica mexendo a perna. E durante o dia, a principal queixa geralmente é sono. Então não é que ele não tenha sono e por isso ele não dorme. Ele tem um bichinho ali, a perna inquieta, cutucando ele e não deixando ele dormir quando ele está com sono. Essa perna inquieta que acaba fazendo com que ele não durma bem. Tá. Aí você faz o tratamento para ele não ficar mexendo muito as pernas e aí ele dorme bem e você resolve o problema de dia. A outra condição que eu falei, que é a apneia do sono, geralmente está relacionado ao indivíduo que ronca demais. Porque você imagina assim, a gente chama que as vias aéreas, vem da boca, garganta, vem pela traqueia, vai até o pulmão. Então imagina isso como se fosse um tubo. Esse tubo é feito de um músculo. Então quando você está acordado, esse músculo está contraído e o ar passa por dentro. Quando a pessoa começa a dormir, esse músculo começa a relaxar. É que nem quando a gente dorme no ônibus e a cabeça cai, gente. É a mesma coisa lá isso dentro, aí. Entendeu? Então quando você vai dormir e começa a dormir mais profundamente, começa a relaxar o músculo. E aí, em algumas pessoas, essa passagem do ar fecha. E a pessoa para de respirar. E aí começa a cair a concentração de oxigênio no sangue, até um ponto crítico em que o cérebro desperta. Acorda aí que você vai morrer. A pessoa acorda, volta a respirar e segue a noite. Só que isso tende a acontecer dezenas de vezes à noite. Então... Às vezes acontece a cada 10, a cada 5 minutos. Então a pessoa fica a noite inteira com sono fragmentado. O detalhe é que geralmente a pessoa não percebe que acorda. Tá? Mas ele fica... Começa a tornar automático, fica automática a coisa. Então assim, ele fala, eu deito e durmo a noite inteira. Só que ele acorda super cansado. Né? E geralmente ele ronca. E aí quando você faz um exame de sono no laboratório, você vê que ele tem que despertar a cada 3, 5 minutos ali, a noite inteira. Né? Eu vou falar uma coisa... Eu quero saber se ele acorda, mas não fica consciente, é isso? Isso, ele acorda, mas não tem consciência de que acordou. O corpo desperta e entra e dorme de novo, mas quebra o sono. E ele não vai lembrar, acordei. Na verdade você não lembra, né? É. Porque assim, se você estiver dormindo e alguma coisa fizer você acordar à noite, né? Se tem alguém que dorme com você, às vezes alguém comenta, né? Essa noite você levantou da cama. Você fala, não levantei. Você fala, não, você levantou, tinha um gato miando lá fora, você foi até a janela, olhou. Aí você às vezes lembra, né? É verdade, tinha um gato. Então, então, se não tiver alguém que te avisa que você acordou, de manhã alguém pergunta, você dormiu a noite toda, né? Você pode até falar, não, eu dormi a noite inteira. Né? Porque você não vai ter essa lembrança, nem sempre acontece, né? Eu juro que eu durmo a noite inteira, mas eu não sei. Teve uma briga na rua de casa um dia, gente, brigou no namorado lá. O prédio inteiro foi ver a briga e eu não acordei, não. Eu continuei dormindo, eu não lembro dessa briga, não ouvi nada. Então meu sono é bom. Nada. A pessoa que fala dormir a noite inteira, a esposa fala, nada, você estava conversando, você falou um monte de coisa enquanto você dormia aí. Tem essas questões também, né? Tem. Mas isso é ligado ao quê, doutor? A pessoa falar dormindo. Isso a gente chama de sonilóquio. Acontece muito em criança. Você tem uma área do cérebro que cria as coisas e tem uma área que executa, que é a área de movimento. Né? Então, se eu quero segurar essa garrafa, eu vou pensar e aí uma outra área vai fazer a minha mão pegar a garrafa. Só que na hora que eu estou dormindo, você desacopla essas duas áreas. A área do movimento ela fica separada da área do pensamento. Então, eu sonho que eu estou segurando uma garrafa, só que eu não me movimento. Fica só no pensamento mesmo. E as pessoas que têm sonilóquio ou que têm sonambulismo, elas têm uma falha nessa separação. Então a pessoa pode sonhar que está falando alguma coisa e ele começa a falar. E ele fala de fato e as pessoas ouvem. Nem sempre dá para entender o que está falando, mas muitas vezes dá para entender. Você não faz um diálogo com a pessoa, porque ela está conversando com o sonho. E no indivíduo que é sonâmbulo, isso é mais evidente porque não é só falar. O indivíduo é capaz de gesticular, né? Geralmente ele levanta da cama, ele senta, ele sai, ele anda, né? Ele pode até fazer algumas coisas simples, né? Mas ele está sonhando, né? Ele não está acordado.
Você já falou dormindo, Michele? Alguém já veio e testificou pra você? Ó, Gente, a minha infância inteira, a minha mãe falou que eu cantava, que eu brincava assim, ó, de bater palma sentada na cama, que eu ia do meu quarto pro quarto dela, que eu deitava na cama dela. Então, assim, ela ainda falava que e quando você eu não lembra de nada disso? Imagina, que ela falava que quando eu deitava na cama dela, ela não achava que era um sonambulismo, ela achava só que eu tinha levantado e queria dormir com ela, Pode né? morar em prédio, hein? Eu moro. Foi em grade lá. Tem que ter grade. Mas ela falava que muitas vezes ela me pegou sentada na cama brincando de bater palma, assim, aquelas brincadeiras de palma, sozinha. E ela ia lá, me deitava de novo e eu continuava dormindo. Mas que eu tinha essa brincadeira. O que é importante a gente falar de sonambulismo, Passou, eu acho. Não sei, ninguém mais reclamou. é importante a gente lembrar o seguinte, que se tiver uma pessoa que tem sonambulismo na família, se ele se levantar da cama, você tenta evitar de interagir com a pessoa. Né? Porque se você tentar segurar a pessoa, desviar ela de lugar, no sonho ela pode criar uma justificativa para esse estímulo, né? E sonhar, por vai exemplo, reagir. que alguém está tentando agredir. Né? E aí ela vai reagir no sonho, vai brigar também, e como está acoplado a parte do movimento Vai com o ter um pensamento, movimento. ela vai agredir a pessoa. Então a gente recomenda, se alguém é sonâmbulo e levantou e saiu andando, você pode conduzir a pessoa assim, discretamente, de volta para a cama. Porque geralmente ele volta, ele deita. Eu acho que minha mãe e me segue deitava dormindo, de novo e né? eu dormia, sei lá, né? Mas ela falava que ela me encontrava muitas vezes nessa condição. E isso vai diminuindo com o passar dos anos. A gente tem mais quando criança e vai diminuindo. Acontece muito na infância e quando chega na puberdade, até os 20 anos, vai diminuindo e tende a diminuir até a idade adulta. Né? Mas Tá. também E não tem ainda nada a ver com a acontece. insônia. Não tem nada a ver com insônia. A insônia é uma coisa e isso é outra. Porque se pergunta para alguém que é sonâmbulo, né, quando ele acorda de manhã, você fala, você dormiu bem? Otimamente bem, não acordei nenhuma vez. Porque de fato ele está dormindo, ele não está acordado. Que legal, né? Que interessante, que interessante. Vou só fazer uma pergunta aqui. Está se tornando cada vez mais comum a questão de Alzheimer. Muitas famílias, né, já têm esse tipo de problema. O Alzheimer, ele tem cura, doutor? Ou pode ser prevenido? A doença de Alzheimer, infelizmente, não tem cura. Existe um tratamento que faz com que você desacelere a progressão da doença. Então, se você não tratar, em poucos anos a pessoa vai esquecer muito das Fábio, coisas. explica para as pessoas assim, o Alzheimer é uma degeneração. O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. Nós não sabemos exatamente o que acontece, né? Mas existe o acúmulo de algumas substâncias no cérebro que são tóxicas para os neurônios. Esses neurônios começam a morrer. E aí chega um ponto que isso começa a fazer falta. E, geralmente pega uma área do cérebro que está ligada à memória, inicialmente. Então o começo da doença é caracterizado por dificuldade de memorizar as coisas. E memória recente. É isso que eu ia falar, não é porque eles lembram muito do passado. Eu já atendi muita gente com Alzheimer e assim, olhava para mim e achava que eu era a filha nova ou, né, eles me relatavam sempre no passado. Então, o problema de memória no Alzheimer é memória recente. Então, a pessoa esquece uma coisa que ele acabou de fazer. Então, ele faz uma pergunta de alguma coisa, você responde, daqui a pouco ele pergunta de novo, porque ele não lembra que você respondeu. Comer, né, Fábio? Eles mesmo sem fome, eles esquecem que eles comeram, né? Em uma fase mais avançada, né? Isso No começo, eu já esquece coisas simples, né? Então, onde guarda um objeto, onde deixa um dinheiro, onde guarda um celular, um recado que tem para passar para alguém, né? Ele começa a esquecer essas coisas simples. Depois ele começa a esquecer coisas que ele faz mesmo, né? Então, assim, vem alguém, visita você, vai embora, depois ele não lembra que a pessoa foi lá e visitou. Né? Ele almoça, né? Senta, almoça, come tudo, depois ele não lembra que comeu. Isso vai sendo progressivo, né, ao longo dos anos, até chegar ao ponto da pessoa ter dificuldade de reconhecer as coisas mais antigas, né? Reconhecer parentes. Hoje, na juventude, por exemplo, se alguém já tem casos na família, acaba ficando muito preocupado com essa questão, pode ter uma predisposição também, eu não sei se é genético, eu não sei se é o estilo de vida da pessoa que leva a isso, mas hoje, a gente sendo jovem ainda, o que podemos fazer para reduzir as chances de ter um Alzheimer? Tem duas formas de Alzheimer. Tem a forma genética, que felizmente é muito raro,
e que pega pessoas geralmente abaixo dos 40 anos de idade. Geralmente. Puxa. Tá? Mas é muito raro. Então eu já vi família assim, de ter o pai teve com 45, o filho com 38, o tio com 37, o outro irmão com 32 também. Muito novo, Mas né? isso é raro. Tá? E você tem a forma esporádica da doença, que é a que ocorre geralmente no indivíduo com mais de 65 anos. Né? E quanto mais idoso, mais vai acontecendo. Por exemplo, a partir dos 80 anos de idade, mais ou menos 30% das pessoas com mais de 80 anos têm Alzheimer. Já tem Alzheimer. Tá? Ele é muito confundido com uma demência senil, com o esquecimento normal ou até uma demência mesmo? Pela família, pelas pessoas É que estão em confundido, volta. porque as pessoas têm a ideia de que o idoso vai envelhecendo, vai ficando esquecido. Vai ficando lelé. Vai ficando lelé, Caduco, né? vai Fala, ficando caduco, caduco. gagá, esclerosado, né? Então acho que é Que normal. maldade. Mas não existe esse normal, né? O idoso ele tem que se lembrar das coisas até o final da vida, senão ele está doente. Agora, uma coisa é você esquecer coisas pequenas do dia a dia, né? Você quer chamar um filho pelo nome, dá um branco, não lembra um nome, isso é normal acontecer. Né? Você quer pegar um objeto, você não lembra qual que é o nome, né? Geralmente dá o nome para os objetos ou para as pessoas, isso é uma coisa que a gente decora de tanto usar, né? Então assim, eu olho para a Michelle, eu não esqueço que seu nome é Michelle, porque a gente tem um contato frequente o suficiente para eu gravar seu nome. Mas se não for muito frequente, eu posso um dia não lembrar o nome e falar assim, eu vou descrever o que você faz, onde você mora, de quem que é a sua família. Eu descrevo várias coisas, mas posso não saber o nome. Né? Então, você dá um nome a alguma coisa, depende de ter intimidade com aquilo. Se você falar para mim assim, uma ferramenta para fazer manutenção de um carro, uma oficina mecânica. Tem ferramentas que eu sei para que serve, mas eu não sei o nome. Para mim, muita coisa é chave de fenda, tudo igual. Né? Aquela ferramenta de apertar parafuso, de soltar parafuso, você usa o que faz, né? Se você pegar uma pessoa que é analfabeto, por exemplo, muitos não sabem o que é um lápis ou uma caneta. Ele vai falar, você mostra o objeto, o que é isso? Ele vai falar, isso é descrever. Às vezes ele não sabe, né, o nome do objeto. Então, para você lembrar do nome de um objeto, depende da intimidade que você tem com aquilo. E por aí vai. A mesma coisa com os números, né? Um número é decorado, né? Qual que é o número da minha casa, do meu CPF, a placa do carro, do celular. Depende de eu usar isso. Se eu tiver uma intimidade com isso, eu vou saber. Então, quando você não lembra o nome das coisas e quando você começa a não lembrar números, isso não significa que seja um problema em princípio. Tá? Agora, quando você não lembra para que serve um objeto, aí já traz uma luz vermelha indicando que tem alguma coisa. Eu acho, esse período que a gente vive, a tecnologia, ela tomou parte do nosso cérebro. Como? Antes a gente usava muito mais. Antigamente a gente tinha que lembrar o número de telefone. E aí a gente digitava. E tinha que lembrar. Então a gente tinha o nosso, a gente tinha dos nossos pais, da nossa esposa, dos amigos mais próximos. E a gente tinha na cabeça ou anotava. E o que a gente mais usava, a gente acabava decorando esses números. Outras coisas eram os endereços. Eu vou para São Paulo, eu vou prestar muita atenção em qual rua pega, tal, porque depois eu vou voltar lá. Hoje a gente não marca mais, não grava mais o número, porque a gente tem lá o nome, pega na agenda, já tem até a foto da pessoa, clicou, ligou. Eu vou para um lugar, eu não preciso mais me preocupar com o endereço, com a rua, com nada, que eu vou colocar também no celular aqui, no meu GPS, até o número eu coloco, ele me leva lá. Então a gente parece que deixou de usar o nosso cérebro como nós usávamos antigamente, né? Talvez isso vá nos enfraquecendo mentalmente. Eu posso estimular a minha mente, o meu cérebro, no caso, para que na minha velhice ele esteja mais treinado, mais forte, ou não. Isso não tem nada a ver. O que o senhor acha? Aquela pergunta inicial sua sobre o que nós jovens temos que fazer para evitar isso, né? Então, assim, a gente sabe que a pessoa que tem um nível mais alto de escolaridade, quando jovem, ele tem uma melhor reserva de funcionamento do cérebro. Então, isso diminui a ocorrência de Alzheimer, diminui o risco. Ele já ativou mais coisa, né? Já ativou mais coisa, tá? Então, assim, você tem que estudar o máximo possível na escola quando jovem.
Se você tiver mais velho depois e resolver completar os estudos, isso ainda vale, mas tem um efeito um pouco menor. Então, quanto maior o grau de escolaridade, de infância, de adolescência, menor o risco. Outras coisas aí. As pessoas que exercem atividades mentais ao longo da vida, que são menos repetitivas, isso tende a estimular mais o cérebro. Então, por exemplo, o indivíduo que é um comerciante, que faz muita coisa diferente, ele mexe com muitas variáveis. Então, o cérebro dele é muito mais ativo. Né? Se for uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa fábrica e faz sempre o mesmo movimento repetitivo o tempo todo, não tem que tomar decisão, né? Ele só segue aquele movimento, pega uma peça daqui, encaixa aqui, coloca aqui e põe lá. E faz isso o dia inteiro. Nesse período ele não está estimulando muito o cérebro. Né? E aí tem várias outras coisas. Né? Se você tiver algum distúrbio de visão, aumenta a chance de ter Alzheimer, porque a pessoa passa a ler menos, interagir menos com as coisas. Se tiver perda auditiva, também aumenta bastante o risco de Alzheimer, porque você começa, né, vai ficando mais velho, geralmente começa a não ouvir bem, e aí começa a não participar das conversas. E vai ficando desligado de tudo. Então o cérebro entra de férias. Vai né? hibernando, né? Vai hibernando. Então isso aumenta o risco também. E aí se a pessoa, o consumo exagerado de bebida alcoólica, se a pessoa fumar, aumenta o risco, se for hipertenso sem controle, se for diabético não controlar, tudo isso aumenta o risco de Alzheimer ao longo da vida. Tá? Mas quando jovem, o principal é o estudo. Olha só. Então se você quer diminuir o risco, estude bastante quando jovem e continue estudando ao longo da vida. É que a gente vai ficando tão preguiçoso, a tecnologia vai tomando espaço de tanta coisa. Antigamente você lia um livro, hoje tem os audiobooks. Você coloca aqui no ouvido e vai fazer uma caminhada e não está lendo mais, né? O filme. Mas você está estimulando também de escutar um audiobook e prestar atenção e raciocinar no que você está prestando atenção. Porque eu acho que o maior problema é você escutar e não escutar, entendeu? Ouvir, mas não escutar. É isso que fala. A gente sabe que o estímulo auditivo ele é mais simples para o cérebro, né? Demanda menos do que energia, você ler alguma coisa. Eu digo isso porque às vezes eu estou escutando a coisa e eu vejo que depois que eu termino, eu falo, o que foi falado? Sim. Eu não prestei atenção em uma palavra. Eu volto e assisto. Eu faço algumas aulas ainda, né, gente? Então eu volto e assisto a aula de novo porque meu cérebro já estava desligado e eu estava só escutando. Agora, quando você escuta, interage, continua pensando e raciocinando sobre aquilo, eu estou colocando meu cérebro em trabalho. Quando você usa a visão, o cérebro é muito treinado para a visão, né? Então, quando você vê algo pela visão, é muito fácil. Então, um exemplo disso é você ver televisão. Você vai ver TV para descansar, geralmente. Né? Você senta lá e fica vendo um programa lá e aquilo não cansa, aquilo te descansa, te distrai. Se você vai ouvir, requer um pouco mais de atenção. Então, se você vai ouvir um programa na rádio, você tem que estar um pouquinho mais atento do que na TV. Né? Agora, se você vai ler alguma coisa, a atenção tem que ser muito maior. Então, você consegue ficar muito mais tempo vendo TV, bastante tempo, mas um pouco menos ouvindo um rádio, e menos ainda lendo. É o que mais cansa, realmente. Que é o que mais cansa, que mais usa a cabeça. As pessoas, eu vejo até algumas pessoas falarem pra mim assim, eu sou pastor, né, doutor? As pessoas falam assim, quando eu pego a Bíblia pra ler, eu começo a ler um pouco e já me dá um sono, eu acho que é o inimigo que vem e pra me atrapalhar, porque se eu ligar a televisão e for assistir, eu fico a noite inteira. e a gente vê que é o cansaço mental, né? Você está trabalhando muito mais na leitura e uma Bíblia, né? Ela já tem já as letras são pequenas, já é mais difícil entender, tem muita gente que lê e precisa focar melhor para ter uma percepção. Às vezes existem algumas palavras bem diferentes do que a gente fala normalmente, alguns nomes bem rabuscados assim que a gente não entende, lê o nome várias vezes, né? Então, tem aquela homilética ali, né? Para você entender o texto ali, né? Não é tão simples assim. E aí eu acho que se torna mais cansativo, né? Sim. E a pessoa fica com sono e ela acha que já está sendo impedida de fazer aquilo. É o inimigo. Mas o inimigo tá na dela mesmo, né? Falar, o inimigo tá em você, hein? O quê? Pelo amor de Deus. É o seu cérebro aí que não tá querendo ler, né? Mas dá pra gente construir esse hábito, né? Construir o hábito, treinar o cérebro aí para que a gente consiga ler por mais tempo. Hoje eu vejo muita gente falando acerca da meditação,
que é bom, que ajuda na concentração. Eu já fiz meditação, faço de vez em quando, eu paro para me concentrar, tem me ajudado, é muito bom para mim. A neurologia, ela já estudou a meditação, já parou para... Ela concorda que a meditação é boa realmente para o cérebro, para as funções cerebrais, para a concentração. Quando a gente faz assim na área de pesquisa, né, existem aparelhos em que você consegue medir o consumo cerebral de glicose, de energia, de fluxo de sangue e de atividade elétrica cerebral. E a meditação, ela modula isso, né? Ela diminui um pouco o consumo dessas coisas e dá meio que um descanso para o cérebro. Então, ela ativa algumas áreas que trazem o bem-estar, outras que modulam a parte de atenção, de memória. Então, está provado cientificamente, do ponto de vista neurológico, que a meditação funciona, né? E muito disso está relacionado ao silêncio, né? Quando você pratica o silêncio, você descansa. Uhum. E nós vivemos um mundo barulhento. Sim. As pessoas falam o tempo todo, né? Se vai pegar o carro ou se vai pegar o ônibus, põe o fone de ouvido, liga o som e vai. Quando chega em casa, tem que ligar alguma coisa e ficar com música o tempo todo. Mas isso é uma poluição, né? Porque quando tem um barulho continuamente ali, você não para pensar um pouco. Então, as pessoas precisam... Fuga, né? Tô fugindo aqui, ó, vou ouvir bastante coisa para não pensar em nada, tô fugindo. Quando você tem o silêncio, né, fica mais fácil de você pensar ali com seus botões, né, você descansar a mente, então é importante. E às vezes você quer o silêncio, mas às vezes o vizinho não deixa, né? Alguém em casa não deixa. Também. Isso acontece. Gente, a entrevista tá tão bacana que o nosso horário é até às 21, mas a gente já tá indo para as 21h20 aqui, doutor. Só vou colocar mais algumas coisinhas e a gente já... Tá? A hipnose, a neurologia já olha para a hipnose também, acredita na hipnose. O senhor, como médico, o senhor acredita na hipnose? Olha, eu não tenho conhecimento assim da parte técnica para falar sobre esse assunto, né? Da parte de neurologia. O que eu já li sobre o assunto é que a hipnose está muito relacionada à crença que o indivíduo tem, né? Então, quando aquele indivíduo, se ele acredita que ele não vai se hipnotizar, a chance de quem hipnotiza conseguir é menor. Né? Tem pesquisa mostrando isso. É o que o hipnólogo chama de suscetibilidade, né? A capacidade de se concentrar na hipnose e acreditar. Então, a hipnose depende de quem vai ser hipnotizado também. Do nível de concentração da pessoa também, né? Se ela não foca, se ela não tem uma boa concentração... É aceitação, né? Ela Sim. vai aceitar ou não? De certo modo, sim. Porque a gente já conversou com algumas pessoas e de certa forma faz sentido, viu? A hipnose, eu também não conhecia, não acreditava. Não, isso aí é teatro, é uma coisa... Não foi. Foi uma coisa que é possível resgatar sensações, lembrar de momentos e voltar a sentir novamente algumas sensações. Mas é uma coisa que eu falo sempre. A gente passou aqui, Fábio, por uma situação que eu fui hipnotizada na rádio, né? E é aceitação mesmo, é deixar acontecer. Né? Porque se você ficar brigando com a mente, você não sai daqui para ir lá atrás onde ele te encaminha, né? Ele vai te criando um caminho para você chegar naquilo que ele quer, naquilo que ele está tentando trazer. E realmente isso, é estar suscetível. Então eu acho que é o que o Fábio falou, é bem da crença, né? Da pessoa sobre acreditar ou aceitar ou não. Não vem uma pessoa e rouba, né? Não rouba. Eu não fiquei fora de mim, sem saber onde eu estava. Mas eu aceitei imaginar e entrar dentro daquilo tudo que ele estava falando. E os comandos eu deixei acontecer. Então aconteceu a hipnose. Eu realmente não conseguia falar o meu nome. Eu falava fisioterapeuta. Ele falava, qual é o seu nome? Eu, fisioterapeuta. Mas eu aceitei. Eu acho que quando a pessoa não aceita, ela não nem... Qualquer coisa, você não passa pela porta se você não aceitar. Então eu acho que é isso, a hipnose. Foi muito legal. Foi interessante. Foi uma experiência, né? Foi. Só pra gente caminhar pro final, é só mais um teminha que as pessoas me perguntam e pediram pra mim. Wellington, comenta com o doutor lá. É a respeito do Parkinson também. O Parkinson, ele é uma doença neurológica, doutor, também.
Fala um pouquinho pra gente sobre esse problema. Não sei se o senhor já tem tratado pessoas com Parkinson, se dá para aliviar o sofrimento da pessoa, se dá para prevenir o Parkinson, se dá para curar o Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa também, e que os principais sintomas, né, são sintomas de movimento da parte motora. Então a pessoa tende a ter um tremor em repouso, né, tremor de mão, a pessoa fica mais rígida, ela fica lenta para se movimentar, né, ela vai andar, os passos ficam mais curtos, né, e geralmente é assim que começa a doença. E ela vai progredindo ao longo dos anos, né? Então, geralmente a gente diagnostica pela queixa que a pessoa tem de estar com alguma alteração de movimento. Mas ela também afeta outras coisas que não são movimento, né? A doença de Parkinson geralmente afeta o sono, afeta o equilíbrio da pessoa, afeta o controle da bexiga para urinar, pode trazer alteração da parte do humor, né, ficar mais ansioso, mais reprimido, mas essas queixas inicialmente não chamam muito atenção, é mais o movimento. Então as pessoas procuram muito o médico neurologista com a queixa de que a mão está tremendo ou de que tem sido difícil se levantar do sofá, está mais cansativo para andar, né, ou sente um peso nas pernas. Geralmente é isso. Certo. E tem o tratamento? Tem tratamento, né? O tratamento, a gente usa medicamentos e sempre associa isso com a fisioterapia, né? E nos casos em que não tem um bom resultado, tem a possibilidade do tratamento cirúrgico, né? Tem dois tipos de tratamento cirúrgico. Um mais antigo, você ia lá e destruía um pedacinho do cérebro que fazia o indivíduo tremer e ficava com o braço um pouco mais solto. E o tratamento mais moderno, você implanta um marca-passo no cérebro, né? Você introduz uma agulha até um ponto que tem um estímulo, aí você passa um fio, põe um marca-passo aqui na região do tórax, igual um marca-passo cardíaco, e esse marca-passo ele dá um estímulo elétrico naquela área do cérebro, e aí estimulando aquela região, ele vai ter uma grande redução aí dos sintomas de Parkinson, né? É uma parte do cérebro que está morrendo, que está perdendo as suas funções? A doença de Parkinson, os sintomas de movimento, eles começam com a degeneração de uma área do cérebro, né, que ocorre uma diminuição de uma substância, e o tratamento é para repor essa substância no cérebro, né, chamada dopamina. Mas você tem perda de outras substâncias no cérebro também, outros neurotransmissores, e que vão dando outros sintomas ao longo do tempo. Mas o principal é esse do movimento. Entendi. E pode acontecer com pessoas jovens também? Pessoas de 35 anos, 40 anos? Pode também, assim como Alzheimer, né? Mas o Parkinson geralmente é mais comum em pessoas acima de 60 anos. Sim. Tem casos de pessoas mais jovens, mas é bem menos frequente. É raro, né? É bem mais difícil. Uma pessoa jovem que ela tem, por exemplo, alguns movimentos involuntários, isso não tem nada a ver com, por exemplo, o olho que treme, aquilo que a gente comentou no começo, não tem nada a ver, né? O que a gente vê muito, assim, é as pessoas terem tremor nas mãos, né, e vai procurar um médico com medo de ser doença de Parkinson. Sim. Isso. E existem outras questões que causam tremor na mão, né, Fábio? Eu vejo muito isso. Eles também procuram um fisioterapeuta por causa disso. Né? Então você vai ver assim, tem um tremor muito comum chamado tremor essencial, que pode pegar desde o jovem até um idoso. E que é um tremor que ele geralmente é um tremor que é igual nas duas mãos. É um tremor mais fininho, que interfere para fazer algumas coisas, mas o indivíduo consegue fazer. E é um tremor mais de movimento, né? Então, na doença de Parkinson, o tremor é de repouso. Então, a hora que ele não está usando a mão, ele treme muito. Aí, a hora que ele vai pegar uma coisa, enquanto ele está fazendo o movimento, ele não treme. Quase igual o gago quando canta, né? Aí ele para de mexer, a hora que a mão fica parada, ele volta a tremer de novo. E já o tremor essencial, que é esse tremor mais comum que a gente vê nas pessoas, é ao contrário. Em repouso não treme. Mas quando ele vai pegar alguma coisa, ele sente que treme. Então, assim, a hora que ele vai segurar uma caneta para escrever, ele fica tremendo. A hora que ele vai segurar uma colher, um garfo para colocar na boca, fica tremendo. É o tremor mais
delicado, né? É um tremor de tarefa, de executar alguma coisa. E ele é mais delicadinho do que o do Parkinson. O do Parkinson, às vezes, ele é bem mais grosseiro, acentuado. Então, né? esse tremor essencial, por exemplo, a mulher vai fazer maquiagem, na hora que ela vai ter que ter firmeza ali, ela vai tremer muito. O homem vai se barbear, ele vai ter mais dificuldade, porque na hora que ele vai fazer o movimento. E o Parkinson, geralmente, é o contrário, é mais um tremor de repouso. Né? Entendi. Então, o tremor típico é o indivíduo que vai pegar um copo para beber água. Né? Então, assim, ele vai pegar, ele treme, porque ele está fazendo um movimento. Já o indivíduo que tem Parkinson, ele treme em repouso, mas na hora que ele vai pegar, acaba. Ele não, o tremor desaparece e ele consegue tomar água, né? Isso no começo, né? Mas é o que ajuda a diferenciar, geralmente. Então, muita gente jovem vai procurar um neurologista porque tem tremor essencial, mas tem medo de ser Parkinson, né? E não é. Tremor essencial tem tratamento? Tem tratamento. A gente só trata quando atrapalha a pessoa no dia a dia. Né? Então, às vezes, a pessoa tem aquele tremor, mas não impede ele de escrever, não impede de trabalhar, não impede de se vestir, botar uma camisa, coisas assim. Nesse caso, a gente acaba não tratando. Mas se ele tiver alguma coisa que o tremor acaba impedindo, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu trabalho com um instrumento musical e me atrapalha para tocar um instrumento. Aí você tem que tratar. Né? Se a pessoa fala, eu trabalho como manicure, eu trabalho fazendo maquiagem. Sou barbeiro. Eu sou barbeiro, né? Aí muita gente logo, falando. né? Aí você tem que tratar. Eu não vou mais naquele barbeiro porque ele já tá tremendo a mão. Então, eu sou cabeleireira e corta a franja assim, né? Exatamente. Não dá. Então depende do caso, você tem que tratar. Na maioria das vezes não, né? Legal demais, gente. Legal você estar nos acompanhando no podcast Top Show com o Dr. Fábio Aurélio, neurologista, atende aqui na cidade de São Roque, também na cidade de Sorocaba. O papo tá muito legal, mas a gente está caminhando já para o final dessa entrevista, tá? Desse bate-papo. Eu quero até já deixar em aberto para o senhor voltar aqui outras vezes, viu, doutor? Porque tem muita gente que acaba vendo depois, daqui a pouco vai começar a surgir algumas questões, e aí a gente vai trazer. Eu procurei explorar um pouco aqui do doutor, mas a gente sabe que é muita coisa, né? É muito extenso. Queria perguntar para a Michele se ela tem algo mais para a gente poder... Não, gente, eu tô muito feliz. As minhas queixas de dor de cabeça foram todas, da insônia também, né? Fez uma consulta aqui, ainda né? falamos um pouco sobre Alzheimer, sobre Parkinson, que são coisas que não me incomodam, mas incomodam familiares, porque eu tenho idosos em casa, né? E a gente começa a ver essas questões. Então, para mim, assim, foi ótimo. Tô feliz aqui. Feliz mesmo. A gente quer agradecer o Dr. Fábio, a Rádio Coluna, também em nome do Francisco Oliveira, nosso presidente, em meu nome, em nome da Michele. Doutor, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar conosco nessa noite. Eu também quero agradecer os ouvintes, os internautas e nossos amigos da cidade de São Roque e de toda a região que nos acompanham. Quero deixar para que o senhor dê o seu boa noite final também e a sua mensagem aos nossos ouvintes e espectadores aqui pelo Facebook. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, né? Espero que tenha esclarecido um pouco sobre esses assuntos aí. Eu fico disponível para uma nova conversa aí, quem sabe. Fábio, passa as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar e se você quiser até o telefone do consultório, o que você... procurar na Facebook ou no Instagram como Fábio Aurélio Neuro. Gente, e o Fábio, eu sigo o Fábio, ele coloca um monte de dica, todo dia ele tem conteúdo lá, ele coloca dica, ele faz enquete, a gente responde, às vezes a gente descobre que a gente não sabe nada, entendeu? Exatamente, eu descobri que eu não sabia nada, aprendi muito aqui. Outro dia ele postou um negócio, vou contar, qual é a área do cérebro responsável pela visão? Aí eu falei, eu não posso errar, eu sou fisioterapeuta, occipital. Eu falei, ai, ufa, acertei. Então segue lá, @Fábio Aurélio Neuro. Isso, né? Fábio Aurélio Neuro. Certo, muito obrigado, gente. Fiquem agora com a nossa programação pela FM 87.5. Obrigado, boa noite, São Roque. É sofrimento demais.